Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Tivemos nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, alguns clássicos. Clássico aqui no Rio de Janeiro, entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo venceu por 1-0 e no final teve uma pancadaria lá, sem necessidade e, na minha opinião, por descontrole do perdedor, né? Mas cada um tem uma visão, mas quem começou o tumulto foi quem perdeu, né? E justamente o jogador mais marrento do Botafogo, o que mais causa problemas, começou o tumulto. E acabou sendo no prejuízo que perdeu um dente, né? Que, na minha opinião, bem feito. E tivemos em São Paulo o clássico entre Corinthians e Santos, que não teve tumulto e o jogo foi bem melhor do que a partida Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo não foi uma partida ruim, mas poderia ter sido melhor. Agora, Corinthians e Santos, se tivesse que pagar o ingresso, eu pagaria para ver Corinthians e Santos. Óbvio, a gente, se for fazer essa análise antes, tu está falando do time do Flamengo, que tem um bom elenco, Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores, talvez chamasse mais atenção. Porém, você tem do outro lado o Corinthians, que terminou bem o ano passado, começou bem, e o Santos do Neymar. Então acaba se equivalendo. Mas após as duas partidas, se eu tivesse que voltar atrás para comprar um ingresso para ver, eu iria ver o jogo Corinthians e Santos. Logo após terminar Flamengo e Botafogo, todo aquele tumulto, fazer o vídeo, eu fui ver o clássico Corinthians e Santos para ver como é que foi. E me agradou bastante o jogo, com a vitória do Corinthians e o Neymar jogando. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Corinthians, que está feliz pela vitória. Você, meu amigo torcedor do Santos, que está meio. É, 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 como é que eu vou falar? Está meio engasgado, né? Porque a coisa não está andando. Com o Neymar em campo, o Santos ainda não fez gol. Já estão pensando aí em nome de outro técnico, né? Desculpa. Mas, assim, apesar da derrota, eu gostei do Santos. Apesar da derrota, eu gostei do Santos. Então a gente vai falar sobre isso. Então eu peço a você, meu amigo torcedor corintiano, meu amigo torcedor santista, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Se quiser deixar alguma coisa, entra lá no nosso WhatsApp, né, quiser falar alguma coisa. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Zé com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui de cara falar sobre algumas estatísticas. Primeiro, o líder de gols, o artilheiro, é o Guilherme dos Santos, com 8 gols. Ontem ele fez mais um gol, que foi o gol que o Santos, né, que ficou 2-1. O líder de assistências é o Pará, do São Bernardo. De cartões amarelos é o Ivaldo, do Santos. Cara, eu vou te falar o seguinte: o Ivaldo, eu não gostei muito da arbitragem, tá, da Edna. Não gostei muito da arbitragem da Edna. E tem um lance do Ivaldo, olha, discutível se não era para expulsão. Discutível, muito discutível se não era para expulsão. Tá? Cartões vermelhos. Aí, na verdade, é um cartão vermelho, aí do Novo Horizontino tomou, da Portuguesa o Alex, o Alisson do Botafogo. Então, cara, o que me chama mais atenção são aqui, ó.
o Ivaldo com 5 cartões amarelos, o Leonardo Lima, do Velo Clube, 5 também, o Alex Santana, do Corinthians, 4. Mas me chamou a atenção o Ivaldo, até pelo que ele fez ontem no jogo. Bom, a classificação é a seguinte. Lembrando que o Campeonato Paulista é grupos, são 4 grupos, né? A, B, C e D. E o Corinthians é o líder disparado. O Corinthians é o líder disparado do seu grupo e do geral. O Corinthians é o melhor time do Campeonato Paulista disparado. O Corinthians está na primeira colocação com 25 pontos. 25 pontos. 8 vitórias, um empate e apenas uma derrota que foi para o São Paulo, se não estiver enganado. Então, cara, o Corinthians é o melhor time do Campeonato Paulista, sem discussão. Torcida feliz. E o Santos, no grupo B, está na terceira colocação. Está fora da zona de classificação. No grupo B, o líder é o Guarani com 10 e a Portuguesa também com 10. Só que o Guarani, deixa eu dar uma olhada aqui. O Guarani tem 8 jogos. 8 jogos. A Portuguesa tem 9, o Santos tem 9. Né? Tá meio desconfigurado, né? Porque o Corinthians tem 10 jogos, outros têm 8. Não está todo mundo com o mesmo número de pontos. Mas o Santos está numa situação bem complicada, porque é o terceiro colocado com 9 pontos. Então, essa derrota, obviamente, a torcida já não aguenta mais o Pedro Caixinha. Já vi gente pedindo o Tite, né? Provavelmente o Neymar vai forçar uma barra para o Tite, já que ele gosta do Tite, Tite gosta dele. Bom, não sei se é a melhor pedida o Tite. Eu não sei se o Tite é a melhor pedida para algum time, né? Mas talvez possa ser aí uma esperança, igual já falaram no Botafogo, já falaram de Tite no Botafogo. O Botafogo até agora não tem treinador. O Botafogo já tirou o interino e botou um outro interino, né? Que é o Caçapa, né? Que há um tempinho atrás o Caçapa teve um período como interino e foi bem no Botafogo, né? Talvez até chegar o treinador ele consiga organizar mais o Botafogo. Então, o Corinthians é o primeiro colocado do grupo A com 25 pontos, primeiro colocado no geral, e o Santos está ali na terceira colocação no grupo B, fora da zona de classificação para a próxima fase. Bom, o jogo, cara, vamos aqui para o jogo. Vamos pegar uma estatística aqui rápida. O Corinthians deu 6 chutes, o Santos 17. Em direção ao gol, o Santos deu 4, o Santos deu 4. Só que o Corinthians deu 4 chutes, entrou 2. O Santos deu 4 chutes, entrou 1. A situação toda é que o Santos chutou 17 vezes. O Santos chutou 3 vezes mais do que o Corinthians. Posse de bola foi do Santos. Precisão nos passes. O Santos foi muito melhor. O Santos chegou a quase 90% de precisão e o Corinthians abaixo de 80%. Faltas, 28 faltas ao total. O Santos fez um pouquinho mais, fez 2 faltas a mais, fez 15. Cartões amarelos, o Corinthians tomou mais cartões amarelos que o Santos. Só o Neymar conseguiu 3 cartões amarelos, né, para jogadores do Corinthians, impedimento 1-1, escanteios 9 para o Santos e 1 para o Corinthians. Bom, se você pegar os números, obviamente, todos os números, quase todos os números, são a favor do Santos. O que tem a favor do Corinthians nos números? A precisão. O Santos deu 4 chutes em direção ao gol e acertou 2. E fez 2 gols. Então a precisão. Ah, Magalhães, mas é isso que vale. Sim, é isso que vale. Agora depende do time contra quem você vai jogar. Será que você, jogando quase sempre no reativo, vai te dar resultado? Porque é o que o Corinthians faz, é o que o Corinthians fez.
O Corinthians é um time reativo na mão do Ramon. Tá funcionando? Óbvio que tá. Terminou o ano passado muito bem, começa muito bem. É, é, é o líder disparado, é o melhor time do Campeonato Paulista, mas o reativo tem um prazo de validade curto. O reativo tem um prazo de validade curto. Mas o Corinthians já tem uma, 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 uma forma de jogar bem concreta, bem estabilizada, bem treinada, onde se conhece. E não existe apenas uma forma de jogar. O que eu estou falando aqui é que todos os treinadores que são mais reativos, o tempo de validade da reação, da forma reativa, é mais curto do que o time que propõe mais. Obviamente, a grande maioria dos treinadores não sabem fazer um time propositivo, não sabem, porque é mais fácil se defender do que atacar. É mais fácil você armar um contra-ataque do que você armar uma jogada contra um time fechado para chegar à área adversária. Mas isso eu não estou criticando, falando que o Corinthians está errado. Nada disso. O Ramon encontrou uma fórmula para a característica dos jogadores do Corinthians. Então o Ramon está de parabéns. Ele encontrou uma fórmula. Talvez de uma outra fórmula o Corinthians não vá conseguir jogar. Ele encontrou essa fórmula. E para a torcida do Corinthians, que essa fórmula perdure por muito e muito tempo. E está funcionando. Desde um período do ano passado, onde o Ramon foi muito criticado, eu queria a cabeça do Ramon, e depois a coisa foi encaixando. Lógico, a diretoria do Corinthians teve que sair contratando, né? Porque a vaca estava indo para o brejo, o Corinthians tinha perigo de rebaixamento concreto, então foi contratando, foi se endividando, mas contratou e montou ali um elenco legal. Então, os números, quase todos são a favor do Santos. E aí a gente vai aqui para o jogo, né? A gente vai dar uma olhada no time. A gente pega, ó, Corinthians, Hugo Souza, Matheus, que é o Matheusinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo, Martinez, Ranieri e Carrijo, Garro, Yuri Alberto e Depay. Bom, você pega um meio campo muito marcador. Para quê? Para você deixar Yuri Alberto, Garro e Depay mais soltos. Você faz uma linha defensiva para suportar pressão, para poder deixar 3 jogadores de muita qualidade livre. É uma forma que está dando certo. E aí você vai para o Santos, você tem Gabriel Brazão, João Basso, Zé Ivaldo e Luan Pérez. Godoy, Rincon, Diego Cristiano e Guilherme, que é o artilheiro do time. Neymar, Tassiano e Tiquinho. Bom, se você olhar o time num todo, o Corinthians é melhor. Se você pegar ali o Neymar, o Depay joga muita bola, o Galo joga muita bola, e o Yuri, bom jogador, mas o Neymar é melhor que todo mundo ali junto. E aí vai falar, pô, tô babovo do Neymar. Não, eu não sou muito fã do Neymar, não. Mas o Neymar é muito diferente de todo mundo aqui do Brasil. Não é só do Corinthians, é aqui do Brasil. E todo mundo falou, pô, será que o Neymar vai dar certo? Não vai dar certo? Não vai dar certo? Cara, o Neymar é um jogador que tem que ser feito um esquema para ele. O Neymar não é um jogador e não vai ser um jogador de esquema. Para ele compor um esquema. Talvez não, com certeza, lá na Europa, ele teve que se adaptar a isso, né? Mesmo tendo outros craques do lado, ele tinha que se adaptar, porque ele tinha que se adaptar ao esquema por causa do Messi, né? Quem era maior, ele ou o Messi? Então ele tinha que se adaptar. No Santos, o esquema tem que ser feito para ele. E algumas vezes o Neymar, pela liberdade que ele tem que ter, ele atrapalha um pouco o esquema. Eu acho que tem que ter meio termo. O Neymar entender a sua posição dentro do campo para ele poder render
mais o Pedro Caixinha encontrar a forma para ele render mais, mas ele também tem que entender que o time tem um esquema. E dependendo da movimentação dele, ele vai atrapalhar o esquema. Então tem que ter esse bom senso aí por parte do Neymar e por parte de todo. Mas essa partida que eu vi do Neymar contra o Corinthians, eu gostei do que eu vi do Neymar. Gostei do que eu vi do Neymar. Ele correndo, se movimentando, no seu estilo de jogo do drible, indo para cima, causando medo no adversário, o adversário tendo que botar dois para marcar, não podendo ir de primeira, que sabe que vai tomar um drible. Eu gostei. Eu gostei do que eu vi do Neymar. Ele vai evoluir muito ainda, mas o Neymar precisa de ajuda. Né? Não dá para ele jogar sozinho. O Neymar vai para um time aonde ele está muito distante de todo mundo. Ele está muito distante do seu time. Talvez se o Neymar tivesse ao seu lado Depay, Garro e Yuri Alberto, a coisa ficaria muito mais fácil. Mas ele não tem. Ele tem o Tassiano, que é limitado, o Tiquinho, que é um bom centroavante, para por aí. Você tem o Guilherme, que é um atacante ali, que é o artilheiro. Aí você tem o Cristiano, Rincon, Godoy. Bom, nenhum desses é no mesmo nível do Garro e do Depay. Né? Então, time por time, do Corinthians é melhor. Tempo de trabalho, o do Corinthians tem mais tempo, desde do ano passado. Então, o Corinthians leva algumas vantagens também quando a gente fala em conjunto, quando a gente fala em time. Mas o jogo, cara, eu gostei bastante do jogo. O Santos foi para dentro do Corinthians, marcou alto, marcou dentro do campo do Corinthians, criou algumas oportunidades, poderia ter aberto o placar antes dos 15 minutos, porque era melhor do que o Corinthians. O Corinthians conseguiu um chute, se não estiver enganado, de fora da área, com quase 16 minutos do jogo, e 1 minuto e pouco depois consegue o gol, né, com o Yuri Alberto. Né? Aí já estava com 17 minutos. Mas o primeiro chute do Corinthians no primeiro tempo foi um pouquinho antes, foi com 16 minutos, 16 e meio. E logo, numa sequência, sai o gol do Corinthians, mais ou menos ali os 17, 18 minutos. E aí o Santos continua na sua postura de ir para dentro, o jogo fica mais confortável para o Corinthians, porque já é um time que tem uma característica reativa. Agora, vamos lá. O Corinthians precisa ser reativo? Não. O Corinthians com Garro e Depay não precisa ser reativo. Não precisa. Mas foi a fórmula encontrada. E aí fica mais confortável para o Corinthians. O Santos vai para cima, vai tentando, o Neymar vai dando seus dribles, conseguindo cartões amarelos, amarelando ali o sistema defensivo do Corinthians. E aí, numa situação de drible, que é uma característica do Neymar, ele perde a bola, o Corinthians sai da velocidade, e aí o Neymar não volta, né? Quer dizer, até volta, mas volta andando, olhando a jogada. Talvez isso seja característico também que o Caixinha pediu, Neymar. Não volta, tá? A gente quer você pro ataque. E aí ele vem olhando. Nesse lance que ele perde a bola no meio campo, o Garro pega a bola, faz um lançamento lá pro Depay, que ele domina, sem deixar ela cair, toca o Roberto faz o segundo gol no final do primeiro tempo, um golaço. Mas o Santos tinha criado oportunidades, até com o Neymar mesmo, de fazer um gol no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo termina 2-0 Corinthians, mas o Corinthians aproveitou a oportunidade. Quem mais procurou, quem mais atacou, quem mais foi para cima foi o Santos. Mas o Corinthians aproveitou as oportunidades e, na sua característica, fez os 2 gols. E aí a gente, de novo, não vai falar quem está certo ou está errado. É a característica de cada time. E a característica boa é a característica que funciona. E aí volta para o segundo tempo, o Santos vai para dentro, continua indo para dentro, procurando ali o gol, tem algumas mudanças. O Santos é melhor do que o Corinthians tenta dar uma equilibrada ali no início do segundo tempo, porque o Santos começou muito bem, e aí depois deu equilibrada. O Corinthians nitidamente dá uma caída física e o Santos vai para dentro
faz um gol ali mais ou menos com 35 minutos do segundo tempo, e os últimos 15 minutos o Corinthians toma um sufoco. O Corinthians não tomou o gol de empate por falta de pontaria do Santos, porque o Santos dá um sufoco no Corinthians. O Corinthians toma um sufoco. Se o Santos tivesse empatado, tivesse terminado empate o jogo, seria justo pelo que o Santos produziu. Mas a gente não pode falar que a vitória do Corinthians foi injusta, porque o Corinthians chutou menos, mas foi mais preciso. Então, você falar que é injusto, é sacanagem. Então, o Corinthians fez um bom jogo dentro da sua característica, e o Santos, que tem um tempo de trabalho muito menor com o Pedro Caixinha, também fez um bom jogo. O problema foi a precisão do Santos, que não foi boa. Porque se tivesse sido um pouquinho melhor, o Santos teria empatado e não seria injusto se o jogo terminasse em empate. Então, um grande jogo, como eu falei, um jogo melhor de se assistir do que Flamengo e Botafogo. Lembrando aqui, só para você que torce para o Corinthians e para o Santos. O estilo de jogo do Santos, se a gente for comparar ao jogo aqui do Rio, é o jogo do Flamengo. A diferença é que o Flamengo tem uma recomposição mais treinada do que a do Santos. Lembrando, para você que não viu o jogo Flamengo-Botafogo, o Flamengo não jogou com o time titular. O Flamengo estava com 7 reservas e 4 titulares contra o Botafogo. O Flamengo jogou com 7 reservas e 4 titulares apenas. Tá? Mas é um time bem treinado, que já está coordenado para essa volta. Joga com a linha muito alta, mas tem uma coordenação para voltar. O Santos ainda não tem. Isso é com tempo de treinamento. E o Corinthians jogou exatamente muito parecido com o que o Botafogo está jogando, mais reativo. Porém, no Clássico de São Paulo, quem é mais reativo ganhou, e no Clássico do Rio, quem é mais propositivo ganhou. Isso é só para mostrar que você tem que entender os jogadores que você tem e aplicar a melhor tática. A melhor tática para o Corinthians é ser um pouco mais reativo. O Pedro Caixinha entende que para o Santos é ser mais propositivo, principalmente que tem Neymar. E aqui no Rio é a mesma coisa. O Botafogo é um pouco mais reativo e o Flamengo bem mais propositivo. Num clássico deu o propositivo e no outro deu mais reativo. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.